Que a paz seja convosco em o nome do Senhor Jesus. Pela bondade de Deus, mais uma vez estamos aqui para, como é de costume, sempre falo, juntos podemos meditar um pouco na palavra de Deus. Quero convidar os irmãos e os amigos, se você tiver uma Bíblia em sua casa, para acompanhar conosco a leitura da palavra de Deus. Vamos falar sobre algumas referências da Bíblia e gostaria que você acompanhasse, porque o que vamos falar é a pura palavra de Deus. Quero ler aqui agora com vocês alguns versículos no Evangelho segundo o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 7, e o versículo 15 a seguir, que diz assim: Acautelai-vos, pois, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhe-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bom fruto, e toda árvore má produz fruto mau. Jesus ele ensinou aos seus discípulos a reconhecer os falsos profetas. Jesus ele mostrava claramente que em meio aos verdadeiros haveria de se estabelecer os falsos. E o mais triste de tudo isso, meus irmãos e amigos, é que estes sairiam do meio da igreja. O mais terrível, em que estas pessoas, que mais tarde se desviariam do caminho da verdade e que voltariam às histórias de carochinha, essas pessoas sairiam do meio do povo de Deus, uma vez que haviam aceitado a Cristo como seu Senhor, como Salvador, experimentado a salvação, depois de ter tido o seu nome escrito no livro da vida, estas pessoas, por alguma forma, desviariam da verdade. Estas pessoas, pela sua popularidade, acabariam até arrastando pessoas após si. Essas pessoas conseguiriam até colocar na cabeça de algumas pessoas que da forma como elas estavam, como as escrituras falavam, não era o correto. E eles agora começariam a introduzir uma nova doutrina, um novo ensinamento. Jesus disse: Acautelai-vos, pois, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Jesus disse: por seus frutos os conhecereis. Jesus fala: porventura, colhe-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Jesus disse: não pode uma árvore boa produzir fruto mau, e nem uma árvore má produzir fruto bom. Jesus disse que por suas atitudes, pelos seus atos, conheceria de que árvore pertenciam os seus frutos. Jesus, ele mostra claramente que os falsos profetas, embora aparentariam ser cristãos genuínos, embora aparentassem ser verdadeiros servos de Deus, mas Jesus disse que seriam ovelhas, mas o seu interior seriam ovelhas transfiguradas, ou seja, lobos transfigurados de ovelha. Jesus disse que eles seriam interiormente lobos devoradores. Jesus, ele nos alerta, nos mostra que não devemos julgar alguém pela sua aparência externa. Infelizmente, meus amigos, meus irmãos, o ser humano é um ser superficial. Por ser um ser superficial, ele costuma olhar o que está diante dos seus olhos. Ele costuma olhar o que está diante, aquilo que os seus olhos podem mostrar. E por esta causa, muitos têm sido enganados. Muitos têm sido enganados por se deixar levar pela aparência, só porque muitas vezes parece ser crente, veste-se como crente, muitas vezes tem uma boa pregação, tem uma boa oratória, muitas vezes fala numa língua, muitas vezes, quem sabe, até tem algum tipo de manifestação sobrenatural em sua vida. Isso não é sinal de ser um verdadeiro homem de Deus. Muitas pessoas, quando veem estas coisas, saem logo fazendo seus pré-julgamentos, dizendo: é homem de Deus, é mulher de Deus, está cheio de Deus, é grandemente usado por Deus. Mas nem toda manifestação sobrenatural podemos atribuir a Deus. Nem toda manifestação
aparentemente sobrenatural, podemos dizer que é manifestação, é ação do Espírito Santo. Jesus disse: por seus frutos os conhecereis. Ninguém consegue manter a aparência por muito tempo. Cedo ou tarde a máscara vai cair, cedo ou tarde começará a mostrar a sua verdadeira face, o seu verdadeiro ser. Cedo ou tarde começará ocultamente a introduzir heresias, ensinamentos antibíblicos, mesmo em meio à pregação do Evangelho. Eu sempre falo, qual é a melhor maneira de enganar um cristão se não usando a palavra? Muitos falsos profetas, eles não vão vir com um livro estranho, eles não vão vir com um ensinamento esquisito que você não conheça. Eles vão pregar a palavra de Deus, mas colocará encobertamente heresias, pregarão mentiras, mesmo usando a palavra de Deus. Precisa estar atento, precisa ter conhecimento da palavra de Deus para não se deixar enganar pelos falsos profetas. Infelizmente, meus queridos amigos e irmãos, nós estamos vivendo um dia difícil da igreja, em que, para se saber quem é o verdadeiro dentre os falsos, ou os falsos dentro dos verdadeiros, é necessário pedir a Deus discernimento do Espírito. Do contrário, seremos presas fáceis, a menos que estejamos dentro da palavra de Deus. Porque quem anda na palavra de Deus, quem busca examinar as Escrituras, não se deixa enganar, não cai na armadilha dos falsos profetas dentro da igreja. Nós vamos ver dentro da palavra que há muito tempo atrás, há quase 2000 anos atrás, já foi advertido a respeito disso. O apóstolo Pedro, quando o Espírito Santo usou o apóstolo Pedro para escrever a sua segunda carta, no capítulo 2, verso 1 a seguir, ele diz: porque houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Aí o Espírito diz: e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. O Espírito diz: por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. O Espírito Santo deixou bem claro que, assim como houve falsos profetas no meio do povo, haveria também falsos doutores, que introduziriam encobertamente heresias de perdição, meus queridos. O Espírito Santo deixou claro que eles pregariam a verdade, mas introduziria em meio à verdade heresias de perdição. Infelizmente, talvez pela sua popularidade, talvez por aquilo que eles foram no passado, talvez pela forma como Deus os usava, eles serão pessoas de credibilidade, serão pessoas de grande estima. A palavra diz, o Espírito Santo fala que muitos seguirão as suas dissoluções. Por causa disso, o caminho da verdade será blasfemado. Eles farão do povo de Deus negócio. E eu pergunto para vocês, estamos vivendo esses dias? Os dias que o Espírito Santo predisse há quase 2000 anos atrás? Se você for fazer uma análise, não precisa ir muito, você vai ver que estamos vivendo esses dias. O Espírito Santo usou o apóstolo Paulo para escrever a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 1 a seguir. O próprio Espírito diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira. O Espírito Santo deixou claro que chegaria um tempo em que muitos se desviariam da fé, se apostatariam da fé, por dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Meus queridos amigos, precisamos nos voltar para a palavra de Deus. É a única forma de não sermos enganados, é a única forma de não sermos iludidos, é a única forma de não recebermos ensinos antibíblicos, é a única maneira de escaparmos das heresias que muitas vezes é pregado em cima dos púlpitos, por supostos missionários, supostos evangelistas, supostos homens de Deus que ostentam: eu sou um de Deus, eu sou usado por Deus. A palavra não deixa sombra de dúvida. Quem procura examinar as Escrituras poderá escapar dos falsos profetas. Estes homens são homens capazes, são homens dotados de capacidades, são homens que têm oratória, são homens que têm um poder de persuasão muito grande. Fica fácil enganar todos aqueles que têm preguiça de ler a palavra de Deus. A falta do conhecimento, disse o Senhor, é a causa porque muitos perecem. O Senhor disse na sua palavra: o meu povo pereceu porque lhe faltou conhecimento. A falta de conhecimento tem feito com que muitas pessoas tenham sido arrastadas da presença de Deus
a seguir ensinos antibíblicos, a doutrinas e preceitos humanos. Essa tem sido a causa de muitos ter se destruído a si mesmo, ter jogado para trás a sua salvação, virado as costas para Jesus, crendo que aquele é homem de Deus, crendo que aquela é mulher de Deus, mas o Espírito Santo já de antemão já nos avisou pela sua palavra. Por isso precisamos nos voltar para a palavra. O Espírito Santo usa novamente o apóstolo Paulo para escrever a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 4, versículo 3 e 4, ele diz: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Olha o que o Espírito Santo fala: viria tempo em que não sofreriam a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, procurariam para si pregadores, doutores, ensinadores, pastores, missionários, evangelistas, pessoas que lhes trouxessem um evangelho agradável, uma mensagem em que eles pudessem uma mensagem em que viesse satisfazer os desejos do seu coração, uma mensagem em que eles procurariam, desejariam viver no engano, na mentira. Eles queriam ser salvos, mas não queriam também abandonar o caminho largo do mundo. Por essa razão, desviarão seus ouvidos da verdade, não sofrerão, não suportarão, não aceitarão mais a sã doutrina, mais a palavra de Deus, mais o evangelho da graça, mais o evangelho da salvação, o evangelho de perdão que salva, que transforma e que leva o homem para o céu, o evangelho que agrada a Cristo, o evangelho de cruz. Esse tipo de evangelho não será aceito, não será suportado. Eu sempre falo que pregadores que pregam o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, esse tipo de pregador só é convidado uma única vez, porque ele tem compromisso com Deus, e por ter compromisso com Deus, ele tem o cuidado de falar da verdade, falar do evangelho da salvação. Mensagens que falam do arrebatamento, as pessoas não gostam. Mensagens que falam de uma vida de santidade, as pessoas não querem. Mensagem que fala do arrebatamento, do final dos tempos, de se preparar para a vida de Jesus, as pessoas não querem. Mensagem que fala do inferno, que fala do apocalipse, que fala do lago de fogo, as pessoas não aceitam, já se escandalizam, acha que o pregador está querendo ser santo demais. Esse tipo de pregador, ele só é convidado uma vez, isso se não conhecer antes, porque se conhecer, as portas se fecham. Esse tipo de pregador, ele é isolado, ele é jogado de lado, ele é esquecido. Quando alguém menciona o seu nome, alguém logo procura tirar de cena, logo procura mudar de ideia, porque acha que aquele pregador é santo demais, aquele pregador é duro demais, a sua mensagem é pesada demais. Então busca pregadores que mentem em cima dos púlpitos, pregadores que falam mentira, pregadores que prometem coisa que Deus não prometeu, que diz que Deus está falando quando o Senhor não está falando nada. Pregadores que diz que assim diz o Senhor quando o Senhor não está falando nada. Pregadores que estão dizendo que Deus está dizendo que vai te dar isso, vai te dar aquilo, quando na verdade a sua vida está desconcertada, quando na verdade a sua vida precisa de conserto, quando na verdade você precisa nascer de novo, voltar para a palavra, voltar para os pés de Jesus, se humilhar, pedir perdão dos seus pecados. Muitas vezes o homem está nessa condição, mas os falsos profetas estão dizendo assim diz o Senhor, que vai fazer, que vai te dar, que vai acontecer, não vai nada. Estamos vivendo dias difíceis, meus queridos. Pregadores que têm compromisso com Deus não têm oportunidade de pregar a palavra, só pregam uma única vez. Volta a falar, o Espírito Santo diz: viria tempo em que não sofreria, suportariam, aceitariam a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, voltariam-se para as fábulas, para as histórias, voltariam para a fábula, não aceitariam mais. Então nós estamos vivendo essa situação. Estamos vivendo dias difíceis do Evangelho. Pregar o Evangelho de Jesus Cristo tem que estar debaixo da graça, tem que estar debaixo da unção de Deus, tem que ter coragem de Deus, porque para falar qualquer coisa, para dizer que Deus está falando quando o Senhor não está falando nada, para dizer assim diz o Senhor quando o Senhor não está falando nada, para ficar se fazendo de profeta de Deus, quando na verdade está vazio, desviado, afastado de Deus faz muito tempo. Quantos estão nessa situação? Mentindo por interesse, por avareza, pela oferta, pela fama que outrora tinha,
e não pode de forma nenhuma deixar de ter a popularidade que antes tinha. Antes era homem de Deus, era usado por Deus, era cheio da graça, e agora está numa condição terrível, então tem que manter as aparências. Prefere ir para o inferno a falar a verdade, prefere ir para o inferno, prefere desagradar a Deus e agradar os homens, prefere agradar o pastor que convidou, prefere agradar a igreja, porque se pregar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, não tem mais oportunidade, não convida mais, prefere deixar a porta aberta, porque se pregar a mensagem que Jesus mandou, a porta se fecha e não é convidado mais e deixa de ganhar a oferta. Estamos vivendo dias difíceis. Jesus, no capítulo 6 de João, e o versículo 1 a seguir, antes do versículo 60, Jesus começou a pregar um discurso, e as pessoas começaram a achar que o discurso de Jesus era duro demais, e Jesus começou a dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem parte comigo. Jesus disse: não é o caso de vossos pais que comeram maná no deserto e morreram. Quem come da minha carne viverá, assim como o Pai vive e me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta viverá por mim. Quando Jesus termina no versículo 60, os discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Jesus, sabendo em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visse o Filho do Homem subir para onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada presta. As palavras que vos disse são Espírito e vida. Diz a Escritura. Desde aquele momento, muitos dos seus discípulos já não queriam mais andar com ele, tornado para trás. Jesus então olha para os seus 12, os 12 que ele escolhera, e disse: quereis vós também retirar-vos? Pedro então levanta, toma a palavra e diz: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna, e nós temos crido e reconhecido que tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, Filho de Deus. Então para quem iremos, irmãos? Para quem iremos? Muitos não querem ouvir a mensagem do Evangelho. Muitos abandonaram Jesus quando ele começou a pregar. Muitos acharam que o discurso era duro, e voltaram-se para trás. Precisamos estar atentos à palavra de Deus, meus queridos. Precisamos estar atentos para que não sejamos presas fáceis. Eu costumo dizer que nós costumamos olhar para a copa da árvore. O que é a copa da árvore? A copa da árvore é a aparência. A copa da árvore é o que chama a atenção. Mas não se deve avaliar um verdadeiro homem ou mulher de Deus pela aparência. Se deve avaliar pelos seus frutos. Jesus disse: pelos seus frutos os reconhecereis. O Espírito Santo, quando novamente usa Paulo para escrever na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 1 a seguir, ele diz: sabeis primeiramente isto, porque sobrevirá tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos e profanos. Ele diz que haveria pessoas irreconciliáveis, caluniadores, inconstantes, traidoras, mais amiga dos deleites do que amigo de Deus. O Espírito Santo falou, através do apóstolo Paulo, que haveria pessoas traidoras, incontinentes e cruéis, mais amiga dos deleites do que amigo de Deus. Ele disse assim: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, negando a eficácia da palavra. Estamos vivendo estes dias, estamos vivendo estas horas, que quem não se preocupa com a palavra, quem não se preocupa em crescer no conhecimento e na graça de Deus, pode estar sendo enganado nesse exato momento. Poderá ser enganado a qualquer hora. Porque nós, infelizmente, meus queridos irmãos, olhamos muito para as aparências. Olhamos muito para as supostas manifestações, como se toda manifestação sobrenatural viesse de Deus. Nem toda manifestação sobrenatural é Deus. Precisamos estar atentos a isso. Nem toda manifestação sobrenatural provém de Deus.
Quero terminar essa mensagem contando para vocês um testemunho. Eu li um trecho de um livro que uma mulher, ela era prostituta profissional. Aquela mulher, ela era prostituta profissional e viciada em heroína. Um certo dia, uma pessoa evangelizando entregou um folheto para aquela mulher. Ela então, lendo aquela mensagem, a mensagem tocou profundamente o seu coração. Ela voltou para casa e naquela noite ela chegou em casa e dobrou o joelho e começou a pedir a Deus que o Senhor libertasse a ela daquelas imundícies. Diz o trecho do livro onde eu li que ela começou a vomitar muitas coisas. Daquele dia em diante ela não voltou mais para a vida de prostituta. Daquele dia em diante ela não voltou mais para a vida de usuário de droga. Ela então conseguiu uma Bíblia e começou a ler a Bíblia dentro de casa. E o Espírito Santo falava com ela, e ela sentia prazer em ler a palavra, ela sentia prazer em buscar a presença de Deus, e os tempos foram passando, os dias foram passando, e o Espírito Santo falava com ela, porém, ela não sabia quem era o que era o Espírito Santo que falava com ela. Passado-se um tempo, ela encontra uma suposta mulher que dizia ser cristã, e disse para ela, você já recebeu o Espírito Santo? A moça ficou assim sem saber o que responder. A mulher então disse para ela, você me permite fazer uma oração por você? Ela disse, permito. Então aquela nova convertida dobrou o joelho e a mulher começou a orar por ela. Depois de um tempo de oração, a mulher parou a oração e disse para a moça, olha, o Espírito Santo está triste com você, porque você não quer deixar que ele fale na tua boca. A nova convertida então se abateu. Então a mulher disse para ela, mas não se preocupe não, eu conheço um lugar e lá tem um orador, um pregador, que sobre todos aqueles que ele impõe as mãos recebem o Espírito Santo. Você quer ir? A moça disse, vou. Então marcaram o dia. No dia aprazado, no dia acertado, elas foram. A moça então entrou no lugar e sentou e ficou esperando. O pregador começou a pregar. No final, como é de costume, ele chamou todos para frente para que recebesse a oração. Algumas pessoas foram, inclusive a moça. Quando ela está lá, ele começou a orar e impor as mãos sobre a cabeça das pessoas. Impôs a mão sobre a cabeça dela e começou a orar. No que ele começou a orar, ela disse que viu uma bola de fogo vindo do alto, entrou dentro dela e ela caiu no chão. Quando caiu no chão, começou a falar em mistério de todo tipo. O povo certamente se alegrou, porque pensava que a moça tinha sido batizada no Espírito Santo. Resultado, a vida da moça, que era uma moça que tinha prazer em ler a palavra de Deus, tinha prazer em buscar a presença de Deus, ouvir a voz do Espírito Santo. A partir daquele dia, começou a surgir enfermidades que ela não sabia de onde era. Exames fazia sobre exame, ninguém descobria. Os médicos diziam que ela não tinha nada, mas ela vivia cheia de dores, cheia de enfermidades. E os médicos não descobriam, exame não descobria. Ela que tinha prazer em ler a palavra, não conseguia mais ler, senão 1 ou 2 minutos. Mesmo assim, a mente embaralhava e ela não conseguia entender nada. Já não tinha mais desejo em buscar a presença de Deus. Passaram-se 12 anos nessa situação triste e lamentável, até que um dia ela encontrou uma irmã que a conhecia há um tempo atrás. Então, quando viu ela naquela situação, se abateu, entristeceu. Então a moça começou a contar a sua história, o que tinha lhe acontecido. A mulher cristã que tinha uma experiência dessa área de libertação disse para ela, vem aqui. Quer dizer então que você fala em língua qualquer hora que você quer, sem mais nem menos? A moça respondeu, sim, eu falo a hora que eu quero, basta que eu abra minha boca e fale. A irmã então disse para ela, vamos fazer um trato? Ela disse, vamos, eu vou orar por você, não importa o que eu diga, não pare de falar em língua. Ela disse, certo, pode começar. A irmã então começou a falar em língua. A nova convertida começou a falar em língua. A irmã então impôs a mão sobre ela e começou a orar e disse, você, espírito maligno, que fala em língua através da boca de fulana de tal, me diga quem você é e o que Jesus representa para você. Quando ela disse assim, a boca da mulher parou de falar em língua e começou a sair praga de todos dos tipos da boca dela. E ela tentava segurar sua boca e a boca parece que estava totalmente incontrolável e falando pragas de todo tipo. Naquele dia foi revelado que ela recebeu através da imposição de mãos daquele suposto pregador, foi um demônio, um espírito maligno que falava em língua na boca dela e encheu seu corpo de enfermidades e lhe tirou totalmente o desejo de ler a palavra e de buscar a presença de Deus.
Cuidado, meus queridos, cuidado você que não aguenta ver um pregador chamar você lá para frente para orar e você já vai. Cuidado com quem põe a mão sobre a tua cabeça, porque tu não sabe o que tu pode receber através de uma imposição de mão. Lembre-se de uma coisa, as escrituras mostram que imposição de mão quer dizer transferência de poderes. Aquilo que o pregador tiver, através da imposição de mão, ele vai transferir para a tua vida. Se ele coloca a mão na tua cabeça, sabe Deus lá o que vai entrar em você. Então vigie, se tu não conhece, não vá. Se tu não conhece o viver, não vá. Se tu não conhece as obras, não vá. Se tu não tem certeza que é verdadeiro homem ou mulher de Deus, não vá. Cuidado. Põe a tua própria mão. Tua mão tem poder. Tua mão é santa. Tu pode botar as mãos sobre a tua cabeça e repreender a enfermidade. Tu pode botar a mão sobre a tua cabeça e, em nome de Jesus, ordenar a bênção sobre a tua vida, sobre a tua casa. Você tem autoridade diante de Deus no mundo espiritual. A mesma mão do pregador que pode impor sobre a tua cabeça, você tem duas mãos que podem muito bem fazer. Então esteja atento, não se deixe levar pelas aparências. Lembre-se, o Espírito Santo deixou bem claro, haveria tempos trabalhosos, porque haveria homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes a pai e mãe, ingratos e profanos, irreconciliáveis, caluniadores, inconstantes e cruéis. A palavra também nos fala que eles seriam mais amantes dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Amém? Então esteja atento, volte-se para a palavra de Deus, volte-se para a palavra de Deus, para que você não seja mais uma presa fácil neste mundo. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus te encha de graça, que Deus te conceda sabedoria e uma mente aberta para compreender a sua palavra, que o Espírito Santo te dê discernimento de tudo que acabamos de falar aqui agora, que o Senhor te encha de força, te renove, que haja saúde na tua vida, no teu lar, na tua família, que a graça de Deus seja abundante sobre o seu lar, sobre a sua vida, sobre a sua família, que a fé seja renovada em seu coração, nas Escrituras, no Deus que criou os céus e a terra, que o Senhor alcance os seus parentes, os seus familiares, que o Senhor te abençoe e te renove neste dia, ou nesta tarde, ou nessa noite, ou nessa madrugada, no momento que você for ver esse vídeo, que essa mensagem seja de luz, de vitória, de libertação, de despertamento na tua vida, no nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você em tudo. E não se esqueça, curta o nosso canal, se inscreva, compartilhe, incentive outros a se inscrever no nosso canal para que também tenham oportunidade de ser alcançadas e abençoadas e orientadas pela palavra de Deus. Fazendo isso, você também estará fazendo um trabalho de um verdadeiro missionário. Que Deus abençoe vocês em tudo, mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Amém.